aula de maneira costumeira. Então nós vamos tratar do fascismo e do nazismo. Eu gostaria de, para não perder tempo, eu vou escrever, só citar. Há um princípio feito pelo Lenin, dado pelo Lenin, que é extremamente interessante. Ele diz o seguinte: o fruto natural do comunismo é o anticomunismo. Claro que o comunismo é tão violento, tão brutal, que todo mundo tem que ficar contra, óbvio. Eu conheci um casal de rumenos que me contou que na Romênia, comunista, ele, para conversar com a mulher, devia sair de casa, ir para um parque e conversar baixinho, que na casa não podia. Por que não podia na casa? Porque se a casa tem 5 quartos, tinha 5 famílias, escolhidas pela delegacia. Moravam 5 famílias, um cada aposento. Qualquer coisa contra o governo, todo mundo para o paredão ou para a cadeia. Então ninguém falava nada em casa. O fruto natural do comunismo é o anticomunismo, dizia o Lenin. Antes que os anticomunistas se organizem, organizemos nós o anticomunismo. Genial. Vou repetir. O fruto natural do comunismo é o anticomunismo. Antes que os anticomunistas se organizem, organizemos nós o anticomunismo. O Partido Comunista forma um movimento anticomunista. De maneira que se ganha o comunismo, ganhou o comunismo. Se ganha os anticomunistas, ganharam os comunistas, que subiram ao poder por meio do anticomunismo. Deu para entender isso? O nazismo e o fascismo são exatamente isso. São movimentos que se diziam contra o comunismo e eram totalmente favoráveis ao comunismo. Até hoje os jornais se apresentam o fascismo e o nazismo como anticomunistas. Isso é uma lenda. O fascismo é a versão comunista na Itália. E o nazismo é a versão comunista para a Alemanha. Como aqui, os militares, a primeira coisa que fizeram para combater o João Goulart comunista, o João tinha feito uma lei de reforma agrária, desapropriando 300 quilômetros de terra, todas as terras ao longo de todas as estradas federais. Era uma barbaridade, apesar do Brasil ter pouca estrada. Sobrava pouco, 300 quilômetros de cada lado. Subiu o Castelo Branco, que era um general sem pescoço. Os militares tinham esperança que acima tivesse a cabeça. Mas faltava um pescoço. O general Castelo Branco, a primeira lei que ele fez foi a lei que permitiu o governo desapropriar todas as terras do Brasil. O que o Jango pedia era pouco, ele fez muito mais. Ele fez um INCRA. O que o Lula aplica hoje é a lei dos militares. Quem fez o divórcio no Brasil? O Geisel, que era pastor alemão, não é isso? Protestante, pastor alemão. Ele era demasiado, então fez o artigo 5, fechou o Congresso por 3 dias, mudou a legislação constitucional, podia ser aprovada uma lei por maioria simples. Reabriu, aprovaram o divórcio, fechou de novo. Quer dizer, fechou e abriu conforme foi conveniência, introduziu o divórcio. Para os militares aqui, anticomunistas, que fizeram a lei da reforma agrária que o Lula aplica hoje, fizeram o INCRA, que fizeram o divórcio, que socializaram o país. O Brasil era mais socialista em termos militares do que a Tchecoslováquia. Nós tínhamos mais de 70% da economia nas mãos do governo. A Tchecoslováquia e a Yugoslávia era menos, dominados pela Rússia. Quando foi feito o comunismo, claro, eu participava da luta contra o comunismo, eu fui expulso, quando subiram os militares, eu fui expulso imediatamente dos colégios. Claro, o vigário ajudou. O vigário era parente do general Moisés Monteiro. Então ajudou, expulsou dos colégios. O comunista Maurício Trachtenberg continua aí. Foi imediatamente nomeado para controle de todos os colégios estaduais, né, comunista. E recebeu também cargos na PUC, Pontifícia Universidade Católica. Porque os comunistas foram colocados no lugar de chaves. Enquanto que os anticomunistas de verdade não foram. O comando de caça aos comunistas aqui em São Paulo foi formado por todos os comunistas da faculdade. Os que eram comunistas antes do 31 de março, depois do 31 ficaram os chefes do comando de caça aos comunistas. Então davam 3 bofetadas num comunista de base,
Mas o Jean Goulart pôde ir para o Uruguai. Como é o cunhado dele? Brizola. O Brizola pôde ir para o Uruguai. A Teresa, que o povo gritava, deixa de moleza, toma conta da Teresa, mulher do Jango. A Teresa pôde ficar. Mas o Jango e os outros todos puderam partir. O Fernando Henrique, fundador do PT junto com o Cardeal Alves, no Colégio Sion, Fernando Henrique foi exilado junto com o governador de São Paulo, aquele que tem uma cabeleira vasta. Serra. Não. O Juque, ele é da Juque, da Ação Católica, portanto comunista, era ligado a Polop. Todos os comunistas católicos foram colocados no poder. Os anticomunistas eles não perseguiram. Tá? Então vou repetir. O fruto natural do comunismo, disse o Lenin, é o anticomunismo. Antes que os anticomunistas se organizem de verdade contra nós, vamos fundar nós um partido anticomunista, com nossos elementos na chefia. Se eles ganham, os anticomunistas, nós temos os chefes do anticomunismo do governo, amigos nossos. Eles vão matar a gente de base nossa, que nós queremos livrar. Mas nós vamos passar um exílio em Paris. Todo movimento anticomunista no mundo é chefiado por comunistas. Pois quando caiu a Rússia, foi feito um acordo, comunismo e capitalismo. Gorbachev, o Reagan e João Paulo II estavam unidos no combate ao comunismo. O comunismo caía, mas com uma condição. Faria a vitória do capitalismo e da democracia. Mas o presidente, o chefe do governo, tinha que ser comunista. Então na Rússia ficou Putin, o Yeltsin. Claro, depois o Putin, chefe da polícia secreta. Na Alemanha, o Schröder, comunista. Na França, foi o Jospin, trotskista. Na Itália, foi o D'Alema, membro do Partido Comunista. Aqui no Brasil, Fernando Henrique, comunista. Agora, quem manda no Brasil? Manda uma filial do Council of Foreign Affairs dos Estados Unidos, ao qual pertencem todos os presidentes e senadores americanos. O chefe do Conselho de Relações Exteriores do Brasil, o presidente honorário Fernando Henrique Cardoso, Tucano. O chefe, o presidente efetivo, Marcos Garcia, do PT. Foram os dois que decidiram no Conselho de Relações Exteriores que o Lula não podia sofrer impeachment, que podia ser reeleito. Depois disse que o povo decide coisa toda. O povo decide coisa nenhuma. Quem decide é a maçonaria. Então, o comunismo, sempre que aparece no país, ele produz reações violentas, até na Itália. Quando a maçonaria viu que o comunismo não tinha chance de vitória, fez o Mussolini. Eu começo, então, tratando o Mussolini, que é o mais divertido, para fazer digestão, para que seja mais interessante, porque era um palhaço. O Hitler, ele era muito mais perigoso. Com o bigodinho ridículo dele, o jeitinho dele, não vou fazer o gesto, né? Eu tenho umas fotos dele, 2 fotos. E da saudação dele, você lembra como é que era com o braço levantado? Não vou levantar, porque senão vou dizer que estou saudando a maneira fascista. Mas tem uma fotografia dele saudando os amigos, né? Torcendo a munheca, né? E tem outra num comício, estendendo as mãos sobre o povo. Uma fotografia tremenda. Os olhos do Rasputin, um olhar tremendo. Evidentemente, um possesso satânico. O guru, o homem de poder, de captar os refúgios das massas. Eu não falo alemão, eu tive que estudar alemão quando eu fiz a tese lá, mas só aprendi a traduzir a louca da Catarina Heidegger. Mas eu tinha que ler um livro em alemão. Eu não entendo alemão. Eu vi uma vez uma gravação do discurso do Hitler, sem entender uma palavra. Um negócio impressionante. Entendeu? Ele era ridículo. Aquele bigodinho, esparadrapo preto, um topetinho ao contrário. Ao contrário.
Betinho. Botou Betinho ao contrário, caidinho na testa. Era emo. Por quê? Ele era emo. Era emo. O amaciamento dele com Eva Braun foi simpatização. E os nazistas eram muito comum ser homossexual, quase todos eles. O Hitler, com aquele bigode ridículo e aquele jeito ridículo e efeminado, ele falando, era um negócio, eu não entendia alemão, mas se tocar aqui é uma coisa impressionante. Então ia gritando que nem um louco. A multidão ia crescendo, aquilo chegava um paroxismo de entusiasmo. E quando estava no mais alto tom do entusiasmo, a voz dele começava a subir de uma oitava e gritava mais alto que a multidão. Ia num paroxismo impressionante. Vários padres contaram que fizeram exorcismo e de repente entupidaitava. Perdia a fala, não sabia continuar. O demônio falando. O olho dele fazendo, captando as forças divinas dos homens. Era uma coisa de pajé de tribo. Um demônio. Eu mostro para vocês um fato corriqueiro. Está cheio de gente aí de motocicleta que usa suástica, não usa? Não tem carteira de escola estadual que eu passei durante 50 anos que não tivesse lá a suástica que os meninos desenham. Certo? Eu dei aulas em todos os países da América do Sul, alguns da Europa, nos Estados Unidos, por todo lado. Sempre tinha suástica. Ora, a propaganda contra o nazismo é total. Todo mundo sabe que o nazismo é criminoso. Todo mundo sabe que aquela suástica é maldita. Então, por que eu fascino pelaquela cruz estranha? A cruz gamada. Olha o poder que tem aquele símbolo. Um poder enorme. É uma mentira que os homens se movem só por meio de falatório, de argumentos e filosofia. Os homens se movem com símbolos. Está agora em Roma. Onde que se usa o óculos? Onde se usa o óculos? Cada um que sabe onde tem o nariz, sabe onde põe o óculos. De vez em quando eu perdi o óculos, onde estava lotado. O óculos, sapato, onde se põe sapato? Alguém põe o sapato como luva? Não dá, né? Nem macaco faz isso. O sapato é no pé. Óculos é no nariz, voando dentro dos olhos. Na Europa, todo mundo usa Ray-Ban. Primeira coisa que eles fazem, homem e mulher, todo mundo põe Ray-Ban dentro do sem óculos, né? Põe o óculos aqui em cima. Óculos é feito para pôr em cima da cabeça. Todo mundo com óculos Ray-Ban na testa. Moças, mulheres, rapazinhos, moços e senhores de idade, todo mundo de óculos Ray-Ban na cabeça. É a maneira deles enxergarem. Como eles não enxergam nada? Não entendi, aqui não tem nessa aqui. Mas eu esqueci, o símbolo vale muito mais. Os símbolos falam. O nazismo tem um poder enorme com essa cruz maldita. Depois posso explicar o que é essa cruz. Que é um símbolo diabólico. É um símbolo de feitiçaria. Aí o poder que ele tem, mesmo os americanos, democráticos. Todo americano, o John, o Bob e o Ned, desenha lá, mascando chicletes, comendo hambúrguer, cantando rock, desenha lá a suástica nas carteiras americanas democráticas. Não, é moda. Como diz os padres a respeito do rock. Pode ouvir rock. Os símbolos falam mais. Então o nazismo e o fascismo são movimentos pseudo-anticomunistas. Eles são comunistas. Aqui no Brasil, Dom Helder, Câmara, se ordenou padre com a camisa nazista embaixo da batina. Com a camisa verde, os integralistas, que era mais que o nazismo. Depois ficou comunista. O Carlos Lacerda, que era comunista, ficou favorável à ditadura, anticomunista. Por toda parte é assim. Por toda parte é assim. O secretário do Partido Comunista francês, como era aquele fulano lá, me esqueci agora, passou do comunismo para feiticeiro da África. E o Marquês, comandante do Partido Comunista Italiano, também, eu estou ficando velho, esqueci todos os nomes, tá certo? Era comunista e Marquês.
É muito fácil passar da extrema direita para a extrema esquerda. A direita é canhota. Todo direitista é meio comunista. Porque a direita é feita para fazer triunfar o comunismo nos países em que o comunismo não tem chance de triunfar. Claro? A mão fora é contra a direita, é contra a esquerda, contra o centro, contra quem está em cima e quem está embaixo. Fui agora na Itália, na Brasília, presidente um folheto de um movimento que fundou um partido político para combater o comunismo. Fundou um partido. Mas entrar no jogo, no sistema da maçonaria de partidos, partido o que quer dizer? O que quer dizer um partido? Quebrado, né? Você pega um prato de jogo, fica tudo partido. Que é a maneira da maçonaria controlar os povos. Faz partido para todos os gostos. Da direita, da extrema, da esquerda. Com os dedos na mão, tem uma só vontade dirigindo tudo. Por isso, os comunistas passam para a direita passa para a esquerda. É que nem no futebol. Troca-se mais facilmente de ideologia do que de camisa. Tá claro? Compreenderam bem isso aqui? Por isso que aqui o integralista Plínio Salgado dizia, no livro Quarta Humanidade, o que eu quero declarar? Que na Quarta Humanidade integralista, o Partido Comunista terá lugar. Ele era nazista, anticomunista. Mas o regime que ia fazer tinha lugar para os comunistas. Então, sempre que o comunismo vê que não tem chance de dominar o país, eles mesmos fundam um partido anticomunista, ao qual eles não apoiam. E esse partido, ficando ao poder, realiza o que os comunistas queriam. Está claro? Derrotado o comunismo, eles põem outro. Na Itália foi assim. Então começa a contar alguma coisa do Mussolini. Como eu cheguei de viagem, eu não tive tempo de ver nada sobre a história dele. Vou dar o que eu sei de memória. Pois não. Uma pergunta, se você quiser falar diretamente. Quais são os fatores que tornam um país imune ao comunismo? Não tem essa chance de... Só o terço. Só o terço. Só a religião católica. Para compreender essas manobras, tem que ter fé. Se guiar pela fé e não por ideologias. O que é uma ideologia? Os padres usavam lá na Itália esses dias, muitas vezes, a palavra ideologia, coitadinho. A ideologia é um sistema de ideias subjetivas. Isso que é uma ideologia. O subjetivismo afirma que não existe verdade objetiva. Eu acho isso aqui caneta. Se ele achar que é elefante, ele pode até montar e sair com ele. Assim se pensa no hospício. Assim se pensa no século XX e XXI. A verdade é aquilo que eu acho. Idealismo? Idealismo. Subjetivismo. A minha ideia é que produz o mundo. Eu sou Deus. Assim como Deus teve ideia de luz e surgiu a luz, eu tenho ideia que isso aqui é sorvete de coco, eu posso lamber e fica gostoso. Claro? No hospício se pensa exatamente assim. Então, o subjetivismo é uma ideia que produz a realidade. O que é uma ideologia? Um sistema de ideias subjetivistas ao qual deve se sujeitar toda a realidade do mundo. A ideologia se impõe à realidade. Enquanto para o catolicismo é o contrário. A realidade se impõe a nós. O que eu acho não interessa. Eu nunca achei nada, nem nota de 10 reais. Tá certo? Na minha vida inteira tive duas ideias. Uma estava errada. A coisa mais fácil de nascer no chão é erva daninha. A coisa mais fácil de nascer na cabeça da gente é besteira. Quando eu tive uma ideia, eu dei um susto. Tive uma ideia. Mas é extraordinário. Nós devemos querer saber o que a igreja pensa, o que Nosso Senhor disse, e aceitar só o que é verdade, que vem da realidade. Sim, sim, não, não. O que nós achamos não interessa. Eu não acho que o Vaticano II está errado. Ele está errado. Eu não acho que a Igreja Católica é verdadeira. Ela é a verdade religiosa. Eu não acho que o catolicismo é certo. Ele é certo. Se todo mundo disser que Cristo está errado e viva Barrabás, Cristo continua sendo o Filho de Deus e Barrabás assassino. Eu não acho que eu devo me sentir bem na religião. Nosso Senhor não disse isso. Ele falou o contrário. Se alguém quiser vir após mim, não se sinta bem. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a cruz e me siga. Não toma um violão e fica satisfeito. Está entendendo? Não, o Senhor não mandou a gente se sentir bem na religião. Não, o Senhor não se sentiu bem no Calvário.
Ele sofreu, suou sangue, ele passou sede e fome. Nós não somos católicos para sentirmos bem. Para sermos católicos temos que tomar a cruz. É na cruz que se aprende o que é certo. Você compreendeu, filho? O texto do sinal da cruz é que nos ensina a verdade. Se a gente pensa bem na religião católica, não tem bobageira de filósofo que nos engane. É só a gente recusar. O que eu penso não me interessa. O que me diz o credo, isso é verdade. O resto não vale nada. Bem, vamos passar para a aula, senão está virando sermão de padre. Talvez já algo assim com cara de sermão, foram 60 no banco. E não presta atenção mais nada. Então, o Mussolini, ele se chamava Benito Mussolini. Você já viram a cara dele, né? Mussolini. O nome Benito é interessante. Por que ele se chamou Benito? Foi homenagem a Benito Juárez, comunista mexicano. O pai pôs esse nome dele para homenagear o Partido Comunista. O líder comunista Benito Juárez, de reforma agrária do México, presidente do México, comunista. O irmão dele se chamou Arnaldo, em homenagem ao comunista Arnaldo de Brecha, que ajudou a proclamar a República em Roma na Idade Média, contra o Papa. São Bernardo chamava Arnaldo de Brecha escorpião do ditado de Brecha. A família era totalmente anticatólica. Claro, de berço não, de chiqueiro. Claro, era uma família comunista. Ele foi sempre comunista e anarquista. Ele era um homem religioso. Era um homem de estatura mais para alto, forte. Tá certo? Ele tirava fotografias de todo jeito, sempre, muitas vezes, nu. Assim, daqui para cima, nu. Claro. Formou-se, então sempre com aço. Desafiando o peito menor, desafiando, parecia que ia vencer até no mar e o mundo. Bem, esse fulano estudou para professor, ficou professor primário, certo? Ele vai ser ditador da Itália. Para dominar uma classe de 40 italianinhos, ele não tinha força nem autoridade. Então, para as aulas ficar quieto, ele enchia o bolso de doces e bombons. Quando o aluno falava muito, fazia confusão, ele descia o bombom na lua. O aluno ficava calado, pelo menos durante um bombom. Quer dizer, o que vai mandar na Itália pauladas, não conseguia mandar em 40 alunos. Tá claro? Ele foi um fracasso como professor. Ele não era nada bom. Ao contrário do Hitler, que era burrice, e do Stalin, que era uma topeira absoluta, assassino, não? Todos eles eram. Mas o Mussolini, dos três bandidos, era o mais inteligente. O Mussolini, mas não tinha uma capacidade nenhuma de mandar. Ele dizia que a Itália era fácil de governar, só que não adiantava. Não adiantava nada. Inteligente. Então, ele era péssimo professor. Ele foi expulso como professor, porque ele foi nomeado para dar aula num colégio de interior. Era uma cidadezinha pequena, uma aldeia quase. E ele não conseguia dominar conta dos alunos. Um dia ele foi tomar banho no rio nu. Isso por volta de, acho que é 1890, 1900, não lembro mais das datas. Então o polícia prendeu, houve problemas enormes, ele teve que sair correndo. Comunista, anarquista, ele fugiu para a Suíça. Na Suíça, ele foi trabalhar, de outro jeito, tinha que trabalhar como operário. Então foi trabalhar como servente pedreiro, que é um serviço que suja as mãos. Depois pegar em cimento, raspa, né? Ficou com as mãos tudo. No dia seguinte ele resolveu ficar sindicalista. Que é a maneira mais cômoda de ser proletário. Então entrou no sindicato. Ele tinha todos os dedos. Aonde que não tem dedo? Mas ele descobriu como ser proletário sem sujar as mãos, nem se machucar os dedinhos com as pedras e sem fazer muita força. Ficou sindicalista na Suíça. Ele não era nada pouco. Falava várias línguas. Aprendeu lá o francês, o inglês, o italiano ele falava, claro. Enganava bem os outros. E marxista, se meteu em discussões ideológicas. Na Suíça estava também o Lenin, fugido da Rússia. O Lenin era de origem mais rica.
Lenin falava russo, e falava também alemão, e falava Yiddish, dialeto dos judeus, japoneses, perdão. Então, falava japonês. Mas eles nunca se encontraram. Só que os dois acabaram compreendendo que o marxismo era uma basófia. O Marx afirmava que existe evolução. Tudo evolui dialeticamente. Então, a matéria sempre existiu e a matéria evolui. A matéria bruta evolui, ela passa por vegetal vivo. O vegetal vê o animal, que é um reino sempre crescente no mundo, pode ver na televisão. Claro. Depois os animais, vem os homens, que é um grupo em franca diminuição. Certo? Depois vem mais nada, que é a bobagem que contam para vocês e para mim nas aulas de biologia. Existe a evolução por lei da natureza, mas chegando o homem parou a evolução. Uma mentira. Se vem da pedra, vê o abacaxi, do abacaxi vem o macaco, do macaco vê o Zé, então aqui vai ter um super Zé. Mas tem que ter um super Zé. Depois evoluir vai ter um super Zezíssimo. Depois o hiper super Zezíssimo. Até virar o Deus Zé. Claro. Isso aqui se volta para Deus. Essa evolução palavra inventada pelos românticos, ela é uma doutrina essencial da gnose. Deus caiu no mundo e pela evolução a divindade que está aprisionada nas coisas aqui, nesse metal, nesse plástico, tem uma partícula divina, na água tem uma partícula divina, nesse papel tem uma partícula divina, em mim tem uma partícula divina, em vocês tem. Deus está no meio de nós! É o que diz na missa nova. Não está na hóstia, está em nós. O que é uma divinização do homem. É uma mentira. Deus não está em nós coisa nenhuma. Deus é transcendente, está infinitamente acima do mundo. Para a gnose, a evolução é necessária. O que é o comunismo? O que é o nazismo? O que é o fascismo? São gnoses políticas. Esse sistema só tem uma explicação com a doutrina gnóstica por trás. São religiões. Por isso, Nossa Senhora de Fátima tinha razão. A luz espalhar os seus zeros sobre o mundo, pelo mundo todo. Os erros do comunismo, os erros do nazismo, os erros do fascismo, são erros em homenagem a um Deus superior. O que tinha nos campos de concentração, os sacrifícios humanos por uma divindade misteriosa. Depois, se tivermos tempo para falar do nazismo, trataremos disso. Então, o Super Zé, nessa evolução, a sociedade também evolui. Ela começa, segundo Marx, na sociedade, só existe a matéria, depois que o homem, do macaco veio o homem começa a trabalhar e pela luta de classe ele vem uma sociedade escravista. Da sociedade escravista, com escravos, vem a sociedade feudal, com vassalos. Da sociedade feudal vem depois a sociedade comercial capitalista. Depois dessa vem a sociedade socialista, e depois dessa vem a sociedade comunista, e depois dessa sociedade anarquista. Essa evolução é fatal. Cada fase da evolução social, segundo Marx, tem um determinado método econômico. Então, na sociedade feudal, sempre tem agricultura. Feudalismo. Na sociedade capitalista, é dominada pelo comércio. A sociedade socialista e comunista é dominada pela indústria, uma técnica superior. E daí para frente. Depois desaparece o Estado, fica o comunismo. Marx dizia que o sistema capitalista, ele produz o comunismo, e é verdade. Mas não como ele dizia. Para Marx, o capitalismo devia explorar sempre o proletariado e as riquezas iam ficando concentradas só na mão de alguns. O mundo operário ia ficando cada vez mais pobre, faminto em toda a terra. Quando a evolução social, me abre isso aqui, filho. Quando a evolução social se chegasse à mais alta forma de capitalismo, o operariado estaria na maior miséria. Nessa miséria, o operariado se rebelaria e então venceria os ricos violentamente. Essa é a revolução.
revolução não tem uma coisa fatal como a evolução. A palavra evolução e a palavra revolução, elas têm um significado metafísico muito grande. Depois vou tratar disso. Então, todo o operariado no mundo inteiro ia ser explorado de tal maneira que se rebelaria e imporia a revolução comunista em toda parte. Primeiro o socialismo, depois o comunismo, pela violência. Ora, isso não era verdade. Já no século XIX começou a se perceber que isso aqui é uma balela, é uma mentira. Vocês pegam, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu dei aula aqui em São Paulo, no ABC, quando foram fundadas as fábricas, Volkswagen, etc. Imediatamente teve um crescimento das cidades lá muito grande, o enriquecimento. Quando eu dava aula no ABC, 75% dos meninos tinham casa própria. Claro, acho que 90% tinham automóvel. Quer dizer, antes da instalação da Volkswagen, São Bernardo não tinha de jeito nenhum essa riqueza. Meu pai era operário. Todo o sonho e as conversas que tinha em casa era preciso guardar dinheiro para comprar uma casa. O operário sonha com a propriedade. Pagar o aluguel é parte do salário. Então sempre se falou em guardar para ter uma casa. Meu pai nunca teve uma casa. Mas todo mundo tinha casa. Todo mundo acabava comprando casa. Era mentira que a riqueza industrial ia empobrecer o operariado. São José dos Campos tem lá muitas indústrias, né? A cidade cresceu com as indústrias. Mas é óbvio. Quer dizer, uma bobagem. Tanto Lenin quanto Mussolini, sem se encontrarem, perceberam a mentira desta evolução. Não existe evolução. Essa ideia de uma evolução de toda a sociedade mundialmente fará uma revolução é falsa. O Lenin, então, dizia que ele empregou duas coisas. Para Marx, a evolução era natural e necessária. O Lenin dizia, não. A evolução pode ser apressada pela violência. Não é preciso passar da sociedade feudal para capitalista, do socialismo e comunismo. Pela violência, um grupo bem treinado, bem ideologizado, pode organizar uma revolução, tomar o poder no país e organizar o comunismo de cima para baixo. Não do operariado que se levanta em todos os países, faz uma revolução em todos os países, mas tomar o poder num país, usar o governo para impor o comunismo para aquele país, e depois impor no outro país e em todo mundo. Então ele dizia que a evolução podia ser apressada pela violência. É o que ele fez na Rússia. A Rússia era agrícola, tá certo? Segundo eles, feudal. Ele saltou essa etapa e pela violência tomou o poder, fez um grupo, um partido comunista, de profissionais especializados na ação direta. O Stalin era saltante de banco. Especializados em ações diretas de violência, tomaram o poder, a força e impor o comunismo de cima para baixo. O Mussolini, sem ter encontrado o Lenin, deduziu a mesma coisa. Era impossível que houvesse tal evolução, mas seria possível, na Itália, tomar o poder, a força e impor o comunismo de cima para baixo, o socialismo. Está claro? Mas eles tinham que renegar o Lenin, o marxismo. Lenin propôs isso para o Partido Comunista, que naquele tempo chamava-se Partido Socialista Russo, fundado por Plekhanov. Foi rejeitado. Ele foi preso, foi para a Sibéria, uma prisão bem folgada, uma prisão brasileira. Na Sibéria também tinha isso. E depois pôde vir embora com a mulher dele e foi viver na Suíça. Por que será que eles gostam da Suíça, não? Eu nunca vi nenhum deles se exilar para Cuba, para Zimbábue, não, para a Suíça, Paris, são lugares assim para sofrimento. Então ele foi para a Suíça. Na Suíça ele escrevia lá o jornalzinho dele, escravo, uma faísca, para produzir um incêndio na Rússia. Mas pegando isso, a violência. Não é preciso esperar a evolução da sociedade russa. Vamos tomar o poder à força. Ele propôs isso ao Congresso do Partido Socialista, realizado na Bélgica. O governo belga expulsou todos eles, foram para Londres. Na reunião do partido em Londres, em 1902,
começo do século XX. A proposta do Lenin foi rejeitada. A maioria ficou contra. A maioria se fala em russo, bolchevique. Ele ficou em minoria, menchevique. Então foi acusado de ser minoritário e foi expulso do partido. Isso foi uma sexta-feira, eu creio. No dia seguinte era feriado. Bem, então, devia ser sexta-feira. No dia seguinte era feriado. O Lenin reuniu os partidários dele em Londres e deu falta nos aniversários. Não compareceram no Congresso. E declarou-se, então, maioria absoluta. Declarou-se bolchevique. E impôs essa orientação ao partido, fazendo uma cisão do Partido Socialista, formando então o Partido Comunista, que é tomar o poder pela força só na Rússia, para depois ceder o comando nos outros estados. A mesma coisa pensou Mussolini. Se o Mussolini pensasse, evidentemente, é claro que tanto o Lenin quanto o Mussolini tinham inteligência para isso. O Lenin é mais inteligente que o Mussolini. Mas é muito mais cabível que tenha alguém soprado essa ideia para os dois. O Mussolini voltou para a Itália como chefe do jornal socialista Avanti. Então ele foi durante 10 anos diretor do jornal Avanti, defendendo o socialismo, o marxismo, a revolução, todas as ideias comuns do Partido Comunista. Então ele foi comunista o tempo inteiro. Foi de repente que ele mudou de bordo. O comunismo e o socialismo eram contra a guerra de 14. Diziam que essa guerra era uma guerra capitalista, feita pelos monarcas ou pelos donos dos grandes bancos, para fazer o proletariado se entrematar e explorar melhor o proletariado. Então os socialistas na Europa preconizaram fazer uma greve geral dos soldados. Como o sargento dizia, frente! Tá besta, coronel. Ninguém tomava sentido. Não deu certo. A greve dos soldados não funcionou. E a guerra começou. De repente, o Mussolini se declarou patriota. O comunismo é contra as pátrias. Eles não tinham escutado o Lenin. Quem escuta o Lenin são pátrias, mesmo tradicionalistas. E o Lenin, no Imagine, diz que bom seria, imagine se não houvesse mais muros nem cercas. Imagine que não tivesse mais fronteiras. Filho, tudo bem? Que não tivesse mais fronteiras. Imagine se não tivesse mais propriedade. Tudo seria de todos. Imagine que não tivesse nem céu nem inferno. E o padre não pode ouvir mesmo. É tradicionalismo. O Lenin é contra a propriedade. O Mussolini também é contra a propriedade. Contra as fronteiras, claro. Se não pode ter cerca, como diz Dom Casaldáliga, não pode ter fronteira. Os irmãos podem ter. Os irmãos ninguém entra lá. É tão fácil passar aquele risquinho que tem no mapa só. Não tem alfândega para controlar. Eu esqueci da falando do Mussolini. Ele era o chefe do jornal Avanti, etc. A greve socialista para a guerra. De repente ele ficou nacionalista, contra o Lenin. Ficou patriota. Itália, falaram assim, a Itália vai fazer tudo sozinho. Quando a Itália decide fazer, olha, ninguém se mexe. Ou todo mundo corre. A Itália falaram assim. Então, ficou favorável à guerra. O socialismo era pacifista. Houve uma luta tremenda no partido. Ele foi expulso do partido. Perdeu o cargo de diretor do Avanti. Foi considerado um traidor, um canalha. Vai sempre manter amizade com os comunistas. Na véspera do fuzilamento, quando ele estava já derrubado no governo em 1944, fim de 44, ele fez a última reunião com o Partido Comunista, porque ele queria discutir com quem ia ficar o ouro do partido. O Partido Comunista queria que ele devolvesse o ouro, estava com ele. Onde foi a reunião, hein? Não, foi em Milão. Aonde em Milão? No palácio do arcebispo de Milão, claro, o cardeal Schuster. O cardeal Schuster tem processo de beatificação, porque ele era fascista. Ficou decidido que o ouro, não sei com quem ficaria. No dia seguinte ele foi fuzilado pelos comunistas, pelo coronel Marlene. Interessante. Então, o Mussolini ficou contra o comunismo. Isso deu para ele um prestígio enorme. Ele foi para a guerra
um patriota, como herói. Você foi fotografado na guerra, uma trincheira, desafiando os austríacos. Os austríacos meio longe, podia fazer pose à vontade. Então, acabou a Itália saindo bem na guerra por causa do rio Piave. Não vou perder tempo contando a Batalha do Piave, que foi uma inundação, foi aquela água. Então, a Itália acabou tirando suas casquinhas, pegou o Alto Adige, o Tirol, que é a terra mais bonita do mundo, o lugar mais bonito do mundo. Se eu fosse austríaco, eu dava guerra para a Itália, para devolver o Alto Adige. O Alto Adige é lindo, o Tirol. Mussolini, na guerra, então, ficou patriota. O partido fascista, de onde vinha esse nome? Democrático, claro. E fascio era o feixe usado pelos litores romanos. Era um feixe de varas, tendo no centro um machado. Os litores romanos acompanhavam o cônsul. Vocês querem ver esse sinal aqui? Tem no Monumento Ipiranga. Está cheio de facho lá no Monumento Ipiranga. Foram os italianos que fizeram o museu, para comemorar cenas de independência. Tem um facho em todo o monumento. Nada como ser brasileiro. Então, é a união do povo. Cada vareta sozinha se quebra fácil. Mas a união do povo romano era inquebrantável. O facho era o poder de justiça. O machado, o poder de justiça. Os cônsules eram acompanhados por litores, que eram eleitos. E com esses varas eles podiam açoitar os rebeldes e com o machado cortar a cabeça. Mussolini tomou este símbolo como símbolo do poder fascista. O poder vem do povo. Ideia democrática. O poder vem de Deus, nosso Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Não terias poder, disse Cristo para Pilatos, se eu te fosse dado alto. Todo o poder vem de Deus, disse a Sagrada Escritura. Por mim, reino dos reis, diz a Bíblia no livro da sabedoria. Para o Mussolini, não. O poder vem do povo. Ele tinha um feixe na mão. O Partido Comunista, entre 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, e a tomada do Mussolini, o poder, foi em 1923, o Partido Comunista fazia confusão completamente. As greves eram por todo lado. Não havia nada que funcionasse. Na Itália, nunca funcionou nada. Agora está funcionando melhor. Quando eu fui as primeiras vezes, era uma tragédia. Estava sempre sciopero. Não se trabalha mais, porque tem greve. Para receber uma vez um cheque, foi um custo. Levava dias para receber um cheque. A gente ia no banco, entrava o funcionário lá, tirava o paletó, aquela coisa. Um momento, saía e voltava só depois de 2 dias. Greve por todo lado. Greve dos ônibus, greve dos bondes, greve de operário, greve de funcionário, greve disso, greve daquilo, greve contra a greve. Greve a favor da greve. Uma confusão a mais absoluta. O Mussolini, contra isso, ele queria a ordem. Ele queria a ordem, queria a autoridade. É claro que os católicos todos ficaram encantados contra o comunismo, a autoridade, chega de bagunça. A Itália estava farta de tanta greve, tanta bagunça. O Mussolini prometia pôr as coisas em ordem. Eu não vou contar toda a história do movimento fascista, claro, mas ele resolveu muitas vezes acabar com as greves à força. O comunismo marcava a greve das ferrovias. Ele treinava já os membros do partido para guiar trens. Decretar a greve, os fascistas iam guiar os trens e funcionava. Guiavam os ônibus e funcionava. Tudo funcionava. E quando se encontrava com os comunistas, pancadaria, porque o que interessa é a força. Não interessam as ideias, interessa a força. O comunismo era racionalista. O nazismo e o fascismo são antirracionais. Claro, o grito de guerra fascista. Quando se fala em inteligência, eu tiro um revólver. É típico. O grito fascista. Viva a morte.